Boa noite, turma do segundo ano de Ciências Contábeis, com a nossa disciplina aqui de contabilidade de custo, e dando sequência à nossa, vamos dizer assim, investigação, ao nosso conhecimento, a busca pelo saber de custeio padrão. Nós iniciamos essa aula aí, já vendo alguns conceitos, vendo a importância, e podemos, então, fixar algo. Já vai aí todos vocês guardando na mente de vocês, fixando, que é o seguinte: custeio padrão, pessoal. O que é o custeio padrão? Custeio padrão é algo que já é pré-definido. Então, grave, esse é o conceito básico, o conceito ideal, vamos dizer assim, do custeio padrão. Ele é um pré-existir, é aquilo que vem antes que aconteça o processo de fabricação, tá certo? Então, é aquele formato que o planejador estratégico, junto com a área de custo, junto com o controller, junto com aquele pessoal que está desenvolvendo a estratégia de produção, já pré-define, tá certo? Então, ele tem a ver com isso. Então, como eu estava falando para vocês, nós fizemos todo um caminhar dentro da nossa disciplina para entender desde lá da nomenclatura, até os métodos utilizados e permitidos por lei, tá certo? E pelas normas brasileiras de contabilidade, e também pelas normas internacionais de contabilidade, dentro das CPCs, que nós já começamos a investigar em algumas disciplinas, e agora vocês também vão ter a oportunidade de estudar a CPC 16 comigo no último tópico, tá certo? Então, o que é isso? É toda essa caminhada para conhecer aquilo que deve, aquilo que não deve, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é legal, aquilo que não é legal, falando em termos jurídicos e técnicos dentro da nossa disciplina de contabilidade de custo, perfeito? E a parte que toca ao custeio padrão é aquilo que predefine, ou seja, que está na área do planejamento, né? Ele tem duas variáveis importantes, que é o preço e que é a quantidade. Então, fixando alunos do segundo ano. Custeio padrão, pré-definição dos gastos que vão acontecer dentro das suas duas variáveis mais importantes, que é o preço e a quantidade, tá certo? E aí a gente já pôde analisar algumas figuras na aula anterior e entender que ele possui produtos que podem ser padronizados. Então, é utilizado pelas empresas que podem padronizar seus produtos. Então, nós já vimos que algumas atividades não tem como padronizar, outras atividades, sim. Então, eu vou apresentar para vocês agora os slides e nós vamos trabalhar com esta apresentação. Eu vou trazendo para vocês a informação. Pessoal, dá um ok para mim se está beleza aí, está aparecendo para vocês. Apareceu, professor. Legal. Então, dentro desse conceito que nós já vimos falando, né, nós precisamos conhecer isso aí, tá certo? Conhecer o quê, professor? O capital onde está sendo empregado, os gastos que estão acontecendo dentro da empresa, né? E algumas coisas nos levam a identificar isso, né? Estão vendo aqui um porquinho, né? Que é o símbolo, assim, de economia, de poupança, né? Aqui, nesse sentido, ele tem o sentido de dizer assim, ó, eu sou o porquinho da riqueza, eu sou o porquinho da geração da riqueza, eu sou aquele símbolo do qual você trabalha para, no fim, a tua montanha de lucro ser essa aqui, ó, ser a maior, certo? E não a menorzinha aqui. E aí, a cada período, isso pode oscilar, ó, pode ter maior lucro, menor lucro. É interessante quando a gente olha para as figuras e aplica o conceito que nós aprendemos em sala de aula, na teoria, na prática, entendem? Então, é isso que o professor vem trazendo para vocês, é isso que o professor Edilson vem colocando para vocês, e aí fica fácil de fazer as interpretações. Pô, professor, então esse montinho aqui representa um lucro menor, e pode representar um mês, professor, e de repente aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. E olha como é que oscilou o nosso lucro, entende? Então, nós podemos trazer toda a nossa técnica, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós vamos aprendendo e criar as nossas fórmulas de análise. Pessoal, é interessantíssima essa nossa ciência contábil. Por isso que eu falo para vocês, aprenda um conceito,
Estudem, gravem, fixem, né? Ô, pô, professor, custeio padrão. Então, se estivermos falando de custeio padrão, nós podemos dizer que ele está dentro de um planejamento estratégico, professor? Ele está dentro, sim, de algo que está relacionado com a gestão? Perfeito. Ô, professor, eu gosto de gestão. Eu quero trabalhar na gestão, então eu vou estudar para caramba o custeio padrão. Dentro dele, você tem que conhecer as demais metodologias, os demais instrumentos que estão relacionados ao custeio, certo? A customização, ou, vamos dizer assim, a classificação, alocação dos gastos ao produto que nós estamos gerando, para ver essa geração de riqueza. Opa, professor, então quer dizer que isso aqui eu tive menos lucro? O que aconteceu? Quais foram, vamos dizer assim, as variáveis que eu posso identificar para eu ter tido um lucro menor? Então, são essas perguntas que vêm para a mesa da sala de reunião do gestor, pessoal. Então, essas perguntas que nós devemos responder. Vou dar um exemplo hoje, aconteceu comigo, olha que interessante, o professor está na atividade, está acontecendo coisas, e está relacionado ao custo diretamente. Eu puxei o CMV de um produto, lá na empresa, e nós temos alguma confusão operacional dentro da empresa com relação a esse produto. Porque esse produto traz um histórico do passado que ainda não se realizou ou não se tomou nenhuma decisão. Então, toda vez que eu vou apurar o custo desse produto, eu tenho que apurar o custo e fazer uma análise gerencial dentro dele. Como assim, professor? Eu tenho que criar uma outra apuração paralela e expurgar dessa análise tudo aquilo que faz parte de uma operação passada. Ué, mas como assim? É que eu tenho um lote de produto que refere-se a 2020. E eu tenho outros lotes de produto que refere-se a 2019, 2018, a 2017, e que está impactando negativamente no meu resultado de 2020. Opa, olha que interessante, professor. Então, quer dizer que nós conseguimos fazer comparações, nós conseguimos criar uma evolução para análise? Sim. Então, no decorrer da nosso aprendizado dentro da disciplina, dentro do curso de ciências contábeis, né, dentro da formação nossa como bacharel, como cientistas contábeis, nós vamos aprender a fazer essa leitura. E é isso que o professor traz para você aqui nas aulas, né? Então, uma simples figura traz várias ferramentas da qual nós podemos interpretá-la de diversas maneiras, aplicando os nossos conceitos, aplicando os conceitos que nós aprendemos, aplicando o conhecimento que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos avançando dentro do nosso bacharelado. Certo? Uma calculadora, né? Aqui tem uma calculadora simples com as equações principais, não é nem financeira e nem, vamos dizer assim, qualquer outra que tem dois tipos de calculadora. A financeira é a HP, né, C12, 12C, e tem uma outra também que nós... Qual que é a outra? Vocês têm ela? Científica. A científica. Essa aí nós tivemos que comprar na época que eu estudava, onde eu estava sentadinha na cadeira que vocês estão sentados lá na universidade, já passei por lá também, né? E tinha que ter essa científica aí para fazer conta financeira, fazer várias contas dentro da parte de que dava em matemática e outras mais, tá certo? Então nós vamos avançando, nós vamos aprendendo e assim nós vamos, é claro, cada vez mais. Agora, por detrás, ó, você está vendo duas mãos, né? E aqui nós não podemos ver quem está aqui. Mas aqui tem uma pessoa pensando, tem uma pessoa fazendo conta, tem uma pessoa aplicando ou, né, aplicando conceitos para validar, para conferir, para analisar, né? Ou para mesmo para, vamos dizer, testar situações. Então, tudo está acontecendo, né? Dentro da aula de ontem, nós falamos sobre esse custeio, sobre a pré-definição, sobre a forma como ele é interpretado,
as empresas que podem utilizá-lo, nós até colocamos aquela figura lá dos carrinhos na linha de produção, mudou a cor, mas dá para padronizar as máquinas, as pessoas, os operadores, todos os gastos que estão sendo relacionados ao produto, dá para ter um padrão. E aí, dentro disso, nós estudamos 3 conceitos dentro do custo padrão. E depois nós temos o custo real, tá certo? Então, o próximo avanço que nós vamos fazer aqui na nossa matéria, na próxima aula, é entender o custo real. Então, nós temos o custo padrão, aquele que é e nós vamos ter o custo real, que é aquele que de fato aconteceu. E aí nós comparamos e fazemos, vamos dizer assim, até comparei isso com o orçamento orçado e realizado. Aí nós vamos tirar ali, ver as diferenças, uma coluninha e ver o que aconteceu dentro daquilo que nós pré-definimos e dentro daquilo que se realizou, entre preço e quantidades. A mesma quantidade para padrão, a mesma quantidade para real. Preço padrão foi estipulado X, preço padrão real, opa, aconteceu diferente. Aí nós vamos entender as variáveis e fazer a leitura disso e fazer a nossa análise. Nós entendemos ontem também que nós, devido a essa variação, nós temos que fazer o quê? Ajustes. É permitido? É permitido e deve-se fazer, porque o custo padrão ele está numa linha de gerenciamento, tá certo? É a busca nossa, não pode ser pior do que aquilo. Tem que ser melhor. E às vezes pode acontecer o pior. E nós temos que entender a variável. O que aconteceu? Entrou a pandemia e pumba, subiu o frete e essa variável nós não tínhamos o controle e aí erramos na nossa padronização, erramos na nossa previsão. Né? Opa, então aqui eu vou ter que corrigir. E como é que eu vou buscar recuperar isso no mercado? Tem que precificar melhor? Então, por isso que ele é interessante, porque você pré-define, depois você vai acompanhando, como se fosse um orçamento mesmo, orçado e realizado. Custo padrão, custo real. Custo padrão, custo real. Custo padrão, lote a lote, produto a produto, atividade por atividade. Legal, professor, então eu posso fazer isso aplicando a metodologia do ABC? Pode. Posso fazer isso aplicando a metodologia do variável? Pode. Posso fazer isso aplicando a metodologia do absorção? Pode. O que nós temos que analisar sempre na aplicação das metodologias? As arbitrariedades que podem surgir de acordo com a atividade, de acordo com a sua relevância. Então, são essas palavrinhas que nós vamos trazendo dentro da matéria, dentro dos conceitos, e aí o professor, ele vai lá, grifa, traz os slides aqui, traz vocês para dentro da aula, falou, grifem aí relevância, grifem aí atividades relevantes, agora grifa aí as microatividades que pode ter. Então, numa aula como aquela nossa de slides, nós vimos várias figuras e vimos todo um processo dentro do custo ABC, nós tiramos várias interpretações, várias análises a respeito de como deve se gastar o dinheiro na execução de uma atividade. E aí é as correções que nós fazemos. Aí é onde nós buscamos utilizar o nosso conhecimento para obter o quê? Uma maior geração de riqueza dentro da empresa, que consequentemente vai acarretar no melhor lucro e vai acarretar numa maior satisfação da empresa e de todos os seus colaboradores, desde a alta gestão, do comando estratégico, do comando tático e do comando operacional. Então, é um efeito cascada, onde tudo dá certo, tudo acontece. Se tudo der errado, todo mundo fica infeliz. Desde lá de cima até lá embaixo, ou desde baixo até em cima. Tá certo? Então, dentro do custo padrão ideal, né, dentro do custeio padrão, nós temos o custo padrão ideal. Até conversamos um pouquinho ontem, dizendo assim, ó, o custo ideal é aquele da qual nós estamos sempre buscando, sempre indo atrás. Eu coloquei numa linguagem mais moderna para vocês, é isso. Eu desejo que isso aqui aconteça dentro dessa atividade, porque eu entendo, dentro desta metodologia de pré-definição, que isso tem que acontecer. E eu tenho as minhas métricas, eu tenho os meus controles, eu tenho os meus ajustes, eu tenho a minha visão, eu tenho a minha missão, né? E eu vou buscar isso aí.
Só que a hora que eu vou para a realidade, não acontece. Ele sempre tem uma modificação, uma variação muito grande, né? Ou eu não consigo encontrar esse padrão ideal, porque o mercado, ele é flexível, porque o interesse, os desejos, as vontades dos nossos clientes também muda, pessoal. Né? Pô, professor, então nós estamos aprendendo um monte de coisa estática, fixa? Não, nós estamos aprendendo gestão, pessoal. O contador do futuro, não, eu não gosto nem de usar a palavra, o contador de hoje, do presente, não é? Antes eu escutava lá nas minhas caminhadas de juventude, né, o jovem é o futuro do país. Não, o contador do futuro, né? Eu escutava lá na faculdade, aprendi, então nós ficávamos esperando aquele futuro. Hoje é futuro, o futuro é agora. Então vocês, contadores, né? Vocês que estão aí estudando, né? Já tem que pensar agora no que está mudando. Então, gestão hoje é importantíssima. Conhecer todo esse lado que nós estamos conversando aqui é fundamental para nossa atividade, para nós sermos empregáveis. Né? Você aí que está me ouvindo agora, e cada aluno aí que está me ouvindo, a coisa mais legal que a gente pode carregar na nossa vida, é claro, ganhar dinheiro, entendeu? Gente, isso aí é consequência, é ser empregável, é ter empregabilidade. O que quer dizer isso? Ó, onde você chega, as pessoas te querem. Você sai daqui por descontentamento, porque não está legal, ou porque não bate o perfil daquela empresa com você, você vai procurar outra, a outra te pega. E não te desvaloriza, não te traz para baixo para depois chegar para cima. Ah, não, você ganhava 3 lá, eu vou te pagar 1.000, até chegar no 3 já passou mais uma década da tua vida. Né? Então, são coisas assim que só o estudo, só o conhecimento e a aplicação desse raciocínio que eu estou trabalhando com vocês, né? Raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, qualitativo, né? Porque a contabilidade faz isso. Ela dá qualidade às informações. Ela é prova material do que aquele fato ocorrido é verdadeiro. Né? E ela quantifica, colocando isso em valores, para que alguém possa medir. Então, nós temos uma função muito grande, certo? Então, partindo desse, vamos dizer assim, dessa premissa, nós podemos dizer e interpretar daí de uma maneira mais tranquila. Então, entendi, professor, custeio padrão, é um custeio pré-definido, está numa área gerencial, onde nós planejamos aquilo que vai acontecer na área de produção. Beleza? Então, tá bom. Quais são os tipos que tem? Ah, tem o ideal. Pô, o ideal está um pouco em desuso, né? Ele nasceu da tentativa de se fabricar um custo em laboratório, aquilo que eu estou dizendo para você, ó, eu desejo, eu quero, eu predefino algo que vai acontecer no seu mínimo detalhe. Não é tão fácil assim. Nós vivemos num país que tem inflação, nós vivemos num país que não tem segurança jurídica, nós vivemos num país que os políticos tratam, muitas vezes, a nossa legislação ou os nossos próprios, vamos dizer assim, os interesses da população de maneira relaxada, né? Ou seja, primeiro eles veem os interesses de pessoas relevantes, para depois entender o que a população precisa. E nesse entender, nessa classificação, muita coisa pode acontecer. Não é talvez por maldade ou por maldade, nós não sabemos, nós não podemos julgar esse tipo de situações. Mas, né, tudo isso impacta na forma como nós vamos fazer a nossa gestão. Mesmo em países mais. Olha lá, nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Uma briga, hoje houve lá o protocolo de um processo para não aceita o resultado da eleição. Então, mesmo em países que deveria ter, né, um baixo índice de inflação, ou até mesmo uma deflação, que é o contrário, ao invés de ter números negativos, né, o sinalzinho de menos é números positivos, ou seja, estamos em crescimento e a coisa valoriza sem acontecer nada, né, tem os seus problemas.
tem os seus problemas sistêmicos relacionados à política, relacionado à parte financeira, relacionado vamos dizer assim, a intempéries, as situações que nós não podemos controlar. Né? Então, por isso que esse custo ele fica, não é uma utopia, mas é uma vontade. Os cálculos relativos a tempo de fabricação seriam com base em estudo minucioso de tempos e movimentos com experiência. E às vezes ele se torna também muito caro, muito demorado. Até nós fazermos isso já acabou, já estamos no ano corrente, que é o próximo custo, a forma que nós vamos estudar, é aquilo que já está acontecendo, já está se realizando, e nós nem terminamos de fazer aqui as nossas medidas. Então, as perdas de materiais seriam apenas as mínimas admitidas. Lembra que nós comentamos um pouquinho? Olha, não se admite perda, não se admite erros, não se admite pessoas falíveis, todas são infalíveis, e assim nós vamos criando aquela situação ideal. E por isso estão sendo inventadas máquinas, etc. E nós olhamos para as máquinas e vemos que nem as máquinas são perfeitas. Às vezes elas queimam um fusível, ou dão um problema na engrenagem, ou elas param de funcionar depois de um certo tempo de uso. Não é verdade? Tem que dar manutenção direta para que ela funcione. O ser humano é a mesma coisa, certo? Então, quanto mais nós criamos uma máquina ideal, mais ela se aproxima do ser humano, que é falível e também não é infalível. Entendeu? Olha que interessante. Ô, professor, agora o senhor viajou, filosofou, né? Então, só para finalizar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, se nós não falamos. Portanto, o padrão deveria ser estabelecido dentro de condições normais de eficiência em relação ao uso dos recursos, né? Então, nós falamos um pouquinho disso aqui, pois as perdas, os desvios, os tempos desperdiçados, o uso ineficiente de máquinas, ferramentas e a não utilização da capacidade produtiva máxima, vamos dizer assim, ou normal, pode ser controlado, tá vendo? Nem tudo pode ser controlado. Isso tem significância dentro disso. Mas ele existe? Existe. Pode acontecer? Não sei. Hoje ele está em desuso. Amanhã nós não sabemos o quanto pode avançar a nossa ciência, o quanto pode avançar o ser humano. O ser humano é algo que está sempre em evolução. A nossa ciência é algo que está sempre em evolução. As ciências sociais acompanham, as empresas desenvolvem, as tecnologias melhoram, elas vão se tornando cada vez mais infalíveis, mais precisas, e nós vamos podendo, né, de uma certa forma, vencer esses desafios. É o que nós chamamos, né, de engenharia. A engenharia trabalha nessa evolução, né? Ela produz mecanismos, instrumentos, engenhos, né, para que possa resolver, né, os problemas que acontecem no dia a dia dentro das indústrias, dentro das empresas, dentro do serviço e tudo mais que estão esparramados pelo mundo. O custo corrente, padrão corrente, é mais válido e prático. Diz respeito ao valor que a empresa fixa com o custo de produção para o próximo período. Então, ele é mais curtinho. Então, por isso que está dizendo, custo corrente, está acontecendo. Então, olha, você está trabalhando aqui um custo padrão no mês de dezembro. E você faz ele para o trimestre, janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Olha que legal. Então, a chance disso acontecer e dar certo é maior, porque é um espaço curto. Né? Então, o que você está fixando aqui, no próximo trimestre, você consegue fazer uma leitura. Né? Ó, eu sei que o mês de janeiro, para a minha área, é ruim, a área de confecção, um exemplo. Então, é hora de eu produzir para vender lá em abril, maio, sei lá, o que eles vão fazer agora. Eu imagino que, nesse período, você está fabricando a roupa de inverno. Porque a roupa de verão, você está fabricando no inverno para vender no verão, logo quando está começando a estação. Então, a mudança de estação, primavera, outono, é onde você coloca a coleção que vai acontecer no verão ou no inverno, é isso? Então, são estratégias. Dentro da estratégia, você consegue fixar um padrão. Aí você fixou, pré-definiu, dentro de um custo corrente, você faz a curto prazo, talvez nesse sistema que eu falei para vocês, dei exemplo, para a próxima coleção. E aí você consegue acompanhar com maior efetividade, com maior eficiência,
e você consegue rapidamente, dentro daquilo que está acontecendo, fazer as correções, tá certo? Você consegue fazer uma leitura melhor do mercado num espaço curto de tempo, né? Você consegue verificar. Hoje mesmo eu estava olhando o dólar deu uma caída legal, né? Mas, professor, mas estava 5,40 e pouco esses dias. Hoje, eu não sei quanto que terminou, mas a hora que eu vi estava 5,17. Entende? Então, é uma mudança brusca quando nós estamos falando numa moeda internacional. E você, está fazendo exportação? Não está fazendo exportação? Então, quando nós estamos fazendo essa padronização, nós estamos olhando para todas as variáveis. Eu faço exportação, quais as atividades que eu tenho? Entendeu? O que está no meu objeto social? O que eu estou praticando? Qual que é a mais relevante? Aonde elas estão acontecendo? Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento, por isso se faz custo padrão. Então, o custo corrente é aquele mais válido, mais prático, é aquele onde a gente fixa o custo de produção para o próximo período. Nós estamos falando aqui, você pode fazer dezembro, né, agora, o custo do ano que vem. Ou fazendo o trabalho de uma coleção de verão, que vai acontecer só uma vez no ano que vem. Não é verdade? Depois vai vir a coleção de inverno, ou, no meu caso lá, a safra de verão. Depois eu vou trabalhar a safra de inverno. Então, para isso, eu posso trabalhar esse sistema, e ele é mais prático. Para os seus cálculos, leve em conta as deficiências sabiamente existentes. Então, quando você tem o custo realizado padrão e o custo realizado, que é o real, você faz a comparação, vê as deficiências e faz os ajustes para o próximo período. Sempre assim. Então, não se para de fazer conta. O cara que trabalha na área de custos, gente, é fantástico, porque ele é um cara que cada vez mais ele está em evolução. Por quê? Porque acontece variáveis a todo momento e diferente. Você não consegue trabalhar, vamos dizer assim, como é que eu poderia explicar? Na área trabalhista, por exemplo, o cálculo do fundo de garantia é 8% sobre o salário, mais os reflexos e tudo mais. Não é isso? Desde que eu me conheço por gente, quando eu entrei no escritório com 16 anos, é esse cálculo. Então, de lá até agora, né, que já se passaram décadas, né, o professor já era cabeludo, o professor agora está mais com a mente brilhante, né? Então, veja bem, não mudou. O cálculo do INSS mudou, a tabela mudou algumas coisinhas, mas a prática também é a mesma, mudou só os percentuais. Aumentou, na época era 8, 9%, agora tem 8, 9, 10, 11, entende? Então foi mudando, foi avançando, foi aumentando os encargos, foi aumentando os descontos, mas raramente acontece algo. Agora, dentro da nossa análise de gastos, análise de situações que estão ocorrendo dentro da atividade, gente, muda a todo momento. Então, nós evoluímos cada vez mais, né? Nós começamos a entender. Eu não entendia de royalties, hoje eu entendo. Eu não entendia de produção de semente, hoje eu entendo. Né? São coisas que não foi porque eu quis, foi porque foi acontecendo dentro da minha profissão. Né? Tem gente que não sabe nem o que é a plantação de soja. Eu já vi nego confundir vaca com cavalo. É verdade. Olha lá a vaca lá, e é um baita de um cavalão, né? Falei, meu Deus do céu. Acontece, o cara chega no açougue e não sabe o que é uma carne de porco, o que é uma carne de vaca, né? Ou de frango. Meu, vocês pensam que não existe? Existe. Então, essa nossa evolução dentro de tudo aquilo que nós vemos, dentro das atividades que nós vamos participando, nos dá essa vantagem. Você quer ver outra coisa assim? Pode ser até uma besteira. Para mim foi, no começo foi desgastante e triste, né? Porque eu imaginei entrar numa empresa e trabalhar a vida inteira nela. E não aconteceu isso na minha vida. Eu passei por várias empresas. Aliás, não foram muitas, mas em torno aí, acho que hoje, vamos dizer assim, 5 empresas trabalhando como funcionário e conheci mais de 300 empresas da qual eu pude prestar serviço ou, né, conhecer as pessoas que eram proprietários, ajudar em alguma tarefa, em alguma coisa assim, trabalhando pelos escritórios que eu passei. Olha que interessante. Então, você começa a ver
N atividades, e comece a entender tudo isso aqui, né? Comece a abrir horizontes, por isso que eu falei para vocês, gente, consultoria, área de assessoria, área de auditoria, para a idade que vocês estão, né? Pense nisso, coloca aí, vou estudar essa carreira aqui nas minhas férias, porque ela te dá essa visão de gestão, essa visão de entender tudo isso aqui que está acontecendo, né? O custo padrão, além das experiências passadas, utiliza das experiências simuladas. Aí, então são experiências. Quanto mais experiência você tem, mais conhecimento você adquire e mais fácil você entende toda essa base racional e física e monetária que vai acontecendo dentro da nossa ciência, tá certo? Então você consegue medir, pesar, né, e entender muita coisa que vai acontecendo, tá certo? Olha que interessante. Pô, é legal olhar para isso aqui hoje, depois aí de praticamente 14 tópicos estudando nossa matéria, né? Pô, professor, agora eu já consigo, olha, nós não estudamos isso aqui ainda, professor, nós vamos estudar, gente. Ah, mas isso aqui nós já falamos, professor, isso aqui eu já tenho uma noção. Aí eu não aprendi direito ainda, não sei, mas eu tenho uma noção. Ah, eu vou ter que assistir a aula que o professor falou de margem de contribuição para me fazer a continha, porque, olha, ele acabou de dar aula faz a semana passada e eu já não lembro mais como é que faz a conta. Então você está caindo no esquecimento. Quanto mais você esquece, mais problema de arquivo você tem, de memória. Quanto mais você armazena dentro do teu arquivo e guarda, você tem possibilidade de sacar isso a qualquer momento para responder questões e fazer o teu trabalho com mais eficiência, com mais rapidez, que é isso que o mundo pede hoje. Análise de rentabilidade, isso aqui talvez eu não vou ver em custos, eu vou ver lá em gerencial. Análise de preço de venda, eu vou ver lá em gerencial. Formação de preço, opa, isso aqui eu já vi em custos, né? Custo de indiretos, opa, eu já vi aqui também. Custo comercial, custo de fabricação, esse custo comercial, professor, é aquela continha mercantilista do estoque, mais compras, estoque inicial, mais compras, menos estoque final. E aqui eu já aprendi que é bem mais complexo. Tem que ver todos os gastos, diretos, indiretos, fixos, variáveis, para eu alocar no produto. Então, vejam que interessante, né? Opa, aqui dentro do método de custeio, nós temos que conhecer um pouquinho de absorção, um pouquinho de ABC, um pouquinho do método direto. Nós temos também as formas de apurar o nosso inventário, que é o PEPS, o EPS, e o custeio padrão, o custo padrão, médio, né? Custo médio, ponderado, quer dizer. E aqui o padrão, o real que nós estamos vendo agora, os gastos gerais de fabricação, que, professor, os gastos gerais nós precisamos usar o método de rateio, né, porque daí nós conseguimos, dentro do absorção, absorver todo ele no processo, mesmo que não esteja no produto correto, né, mas nós conseguimos absorver, e também pelo ABC, que aí sim nós conseguimos colocar ele dentro de uma linha de atividade, a cada produto, a cada, né, custo unitário nós conseguimos alocar, que legal. Então esse é o avanço que nós vamos fazendo ao longo do tempo e começamos a interpretar as figuras, né. Por fim, o que nós temos? O custo padrão estimado e o real, né. O estimado está dentro do padrão ainda, é aquele que eu vou fazer, eu não tenho métrica nenhuma, eu tenho uma base, então eu vou estimar. Eu estou começando agora, nunca tive atividade, então eu vou estimar um custo para essa produção aqui, dentro dos estudos que eu fiz. Tá certo? É simples assim, né? Consiste no custo em que normalmente a empresa deverá obter e parte da hipótese de que a média do passado é um número válido. Então, eu posso ter alguma coisa lá, aí mudou a gestão da empresa, eu tenho uma visão diferente, mas eu ainda vou me basear em algo lá para me começar, tá certo? E ele vai, então, trazer algumas informações e depois eu vou poder realizar modificações nele. Mas eu tenho que começar de alguma forma para mim ter o controle. Lembra? Palavrinha ideal para a aplicação dos nossos planejamentos é porque com o planejamento você pode exercer o quê? O controle para que ele aconteça, ou para que ele melhore, ou para que não deixe ocorrer os desvios, certo? Então, nós temos o controle.
Aí o real é o que vai acontecendo. Custo real representa o custo acontecido, aquilo que de fato aconteceu. Então, daí, você saiu da fase de pré-definição, que nós podemos ver o ideal, o corrente, o estimado, e vamos para o que está acontecendo no dia a dia. Aí a empresa já tá em produção. Aí nós já vimos toda aquela metodologia de absorção variável, ABC, etc. Né? E ali nós apuramos o custo, e aí nós fazemos a comparação do que foi previsto com a pré-definido com aquele que de fato aconteceu, para a gente fazer a comparação, entendê-lo e ver se ele precisa de melhorias, ver se ele precisa de modificações, ver se ele precisa de ajuste. Então, as características do custo real como instrumento de planejamento estratégico, o custo real tem pouco significado. O custo real para avaliação de inventário serve apenas para atender as necessidades legais e fiscais. Ah, vamos ter que usar a absorção. Não é o ideal, tem muita arbitrariedade, né? Dentro da. Lembra do custo médio ponderado, que é o mais utilizado, né? O que acontece lá? O produto fica subavaliado ou fica superavaliado e nós temos que fazer correções. Então, ele é algo assim que atende à necessidade legal e fiscal, mas para gerenciar nós temos que fazer ajustes. E hoje mesmo com a Lei 11.638, né, o que aconteceu com as IRFs? Né, nós tivemos que aplicar os ajustes, né, porque senão o balanço fica desatualizado, nós não conseguimos enxergar a realidade do produto, nós precisamos ver. Então, muita coisa vem acontecendo e vem modificando. O custo real tem validade no sentido em que, após análise de suas variações em cima do custo padrão, se identifica as causas. Então, começa a responder as perguntas dos empresários. Por que variou? Por que não aconteceu aquilo que nós pensamos? Tá certo? Então, o padrão é estabelecer, deve ser, o padrão a estabelecer deve ser, que possível, ser fixado em quantidades físicas e valores monetários, é aquilo que nós conversamos, né? Tem que ter uma base, tem que ter as variáveis de valor e de quantidade, certo? Aqui se repete algumas coisas que nós já falamos. Martins recomenda que sua implantação não seja imposta à empresa totalmente, e sim em certos produtos ou departamentos, é aquilo que nós falamos na aula anterior, né? Não é para todas as atividades que dá para ser padronizada, etc. e tal. Modelo de gestão de custos, tratamento dos custos, é só um modelinho, um fluxograma para a gente seguir e saber que tudo tem regras, tudo tem que estar dentro de uma engrenagem onde se realiza uma parte, parte para outra, realiza outra parte, realiza outra parte, realiza outra parte. O conjunto de tudo isso aí faz com que nós realizamos a nossa atividade, tá certo? Os objetivos, determinar o custo desejado, avaliar as variações dos custos, seja ele o real ou o padrão, definir as responsabilidades e o comprometimento motivacional por toda a empresa, avaliar o desempenho, substituir o custo real, formar o preço de venda. Em resumo, Leone diz o seguinte: o objetivo principal do custo padrão é estabelecer uma medida planejada. Gostei disso aqui, por isso que eu trouxe e coloquei em vermelho. Ó. Em síntese, custo padrão estabelece uma medida planejada, pessoal, que irá ser usada para comparar com os custos reais ou históricos, que é aquilo que está na nota fiscal. Beleza? Ah, professor, e qual que é o outro passo? Bom, mas lógico, se nós vamos comparar uma coisa que foi planejada com uma coisa que está acontecendo, que se realizou, qual que é a finalidade disso? Revelar os desvios, para mais ou para menos. Saber, opa, nós padronizamos aqui, conseguimos ter um sucesso aqui, nesses pontos aqui que nós estamos analisando de gastos. Opa, nós tivemos uma negatividade aqui, gastamos mais aqui. Então, nós temos que entender e descobrir por que aconteceu esses desvios do padrão, daquilo que nós planejamos que deveria ser um padrão, deveria acontecer na realidade, mas não aconteceu. E essa continha que nós vamos fazer depois na aula prática. Entender e fazer a continha dos desvios e falar, opa, aqui foi o padrão, aqui foi o realizado e agora os desvios aconteceu aqui, nós vamos tentar interpretar por que pode ter acontecido certo tipo de desvio, tá certo?
Para encerrar, vantagens e desvantagens. Custo padrão, vantagens, contabilização de estoques por valores já fixados. Efeito psicológico sobre o pessoal. Ligação com o orçamento global, lembra? Acabei de falar para vocês, ó. Pô, legal quando se tem um sistema de custo gerencial padrão e o custo realizado, nós também estamos aqui, ó, do ladinho dele, o orçamento orçado e o realizado, ó, e vamos trabalhando, e você consegue trabalhar isso dentro de um orçamento global. Cria a obrigação do registro de controle de quantidades físicas e fatores de produção. Opa, então uma das vantagens do custeio padrão é que faz com que você tenha o controle, acabei de falar, né? Acabei de falar um pouquinho aí atrás aí sobre a importância de se fazer o padrão, para você ter o controle. Controle do quê, professor? Dos valores e das quantidades físicas. Dos valores das quantidades físicas, não é isso? Nós não quantificamos, nós não qualificamos. Contabilidade pura, pessoal. Pode existir apenas para certos produtos ou departamentos. Legal. É uma das vantagens. Então, tem empresa que não vai dar para fazer padronização. Pode haver implantação gradual por produto, serviço ou setor. Então, os métodos que nós já estudamos se aplicam. E as desvantagens? Adoção de alta carga de trabalho. Se tiver muitas complexidades, fazer um custeio padrão pode demorar demais, pode se tornar caro e pode demorar moroso, certo? Então, complicado. Isso pode ser uma desvantagem para certos tipos de atividade. Exige um bom sistema de custo real, né? Então, se você também, na hora de se apurar teu custo, de fazer teu custo, você não está conseguindo chegar à fidedignidade ou à verdade dos fatos ocorridos, não adianta nada, porque tudo aquilo que está acontecendo, olha, planejei, deu tudo certo, planejei, está tudo acontecendo, está tudo beleza. Agora, você sabe se aquilo é real ou se aquilo que planejou está certo? Geralmente existem desvios, e quando se tem um controle, você consegue chegar aos desvios. Então, pode ser uma desvantagem também dentro do processo, né, se não tiver um bom sistema de custo real. Não é um retrato fiel da realidade. Então, aquilo que nós estamos falando. É um planejar, é um pré-definir, certo? Não é um retrato fiel daquilo que está acontecendo. Por isso que nós temos que estudar o acontecido, o real. Caso seja fixado o padrão com o conceito de ideal, pode causar espírito psicológico desfavorável. Claro, se você resolve usar tá vendo? Você pode usar o conceito ideal. Não vou ter perda, meu pessoal é 100%, os carros não vão quebrar, as máquinas não vão quebrar, eu não vou trabalhar com a minha capacidade máxima de performance, de desempenho. Poxa, você pode aplicar isso aí, mas o que pode acontecer com o psicológico da equipe? Pode cair. Ele pode até começar bem, e depois vai se cansando e vai caindo. Então, pode ser uma desvantagem se você optar por ele e não fizer, vamos dizer assim, por isso que ele está em desuso. Na primeira implantação, estará sujeito a erros e imperfeições. Nunca fez? Vamos fazer pela primeira vez? Pode acontecer erros e imperfeições. Demasiadamente cedo ou demasiadamente tarde? Não sei, depende do negócio, do valor que você vai estar trabalhando e da quantidade de erros e imperfeições que vai ter no teu balanço, tá certo? Ou no teu resultado operacional. Pessoal, o que nós tínhamos para aula gravada hoje é isso. E agora fiquem mais um pouquinho aí para a gente fazer um feedback, bater mais um papinho sobre essa programação.